Nesse quarto módulo nós vamos ver improvisação. E é bom também colocar uma outra palavrinha nesse meio aí, criatividade. Então, o que é improvisação e o que é criatividade? Nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque diversos professores têm tido a mania de achar que, por já serem competentes o suficiente, lembra do que eu falei da competência, já sejam competentes o suficiente, já conhecerem bastante a sua matéria, não há necessidade de preparar plano de aula, estudar o assunto que vai dar amanhã. Para quê? Se eu já sei isso. Para que eu vou estudar o assunto que eu vou dar amanhã para aquela turma se eu já sei tudo isso? Lê do engano, nós não sabemos nunca nada. Nós temos que ler sempre. Se nós vamos dar um assunto de raiz quadrada amanhã, nós temos que ler sobre raiz quadrada hoje. Nós temos que entrar na internet, ver livros, estar lendo o tempo todo para saber, será que alguém descobriu uma forma mais interessante de extrair a raiz quadrada, de mostrar como é, de ensinar como se extrai a raiz quadrada, uma forma lúdica? Será que apareceu algum brinquedo, algum joguinho na internet, alguma coisa que explique ao aluno com uma facilidade maior como é que se faz isso, para facilitar o meu trabalho? E isso se aplica a geografia, história, português, física, química, biologia, qualquer matéria. Qualquer matéria. Pois, nós temos que estudar sempre. Então, plano de aula, não adianta improvisar. Improvisação é um problema sério. A improvisação nesse sentido, esse tipo de improvisação. Não saber o que vai dar, ler na hora, qual é o assunto mesmo que eu vou dar hoje. Qual foi o último assunto que eu dei na aula passada? Ah, tá. Aí começa a dar aula sobre aquele assunto, porque já está tudo na cabeça. Não, isso não se aplica. Isso faz com que os alunos, se for matemática, por exemplo, matérias de exatas, matemática, física, simplesmente os alunos que têm dificuldade continuarão com mais dificuldade ainda. Ficarão desesperados, acharão que não vão aprender nunca. Por quê? Porque sabe que o professor vai lá, vai escrever no quadro aquilo que ele sabe, vai passar um exercício daquilo que ele sabe e vai dar por dada a matéria e vai ensinar da maneira que ele já sabe ensinar, independente de ter o aluno X lá que não consegue entender, que tem descalculia, o aluno Y que parece que tem um déficit cognitivo, o aluno Z que tem uma idade mental abaixo da média e raciocina devagar, o outro que tem lapsos de memória. Interessa isso, interessa que vai dar a sua aula, não é isso. A aula tem que ser preparada baseada nos alunos que nós temos em cada turma. Então, improvisar é um dos maiores crimes que eu considero em relação ao educando. E em relação a você mesmo como educador. Agora, temos que diferenciar o que é improvisação do que é criatividade. Então, uma coisa é você planejar muito bem a sua aula, ir para a sua aula, chegar de manhã, na sala dos professores, abre o jornal e verifica que aconteceu, está acontecendo uma coisa interessante, ou leu, então, ou comentou, ou viu no Jornal da Manhã, alguma coisa assim. Aí você vai aproveitar e ligar aquele assunto daquele dia ou daquela semana, que está saindo nos jornais, ao assunto da aula que você vai dar. Aí sim, essa é uma improvisação positiva. Isso chama-se criatividade. Tá? Eu prefiro chamar de criatividade do que improvisação, porque a improvisação me passa pela cabeça uma ideia muito negativa, de preguiça mental, etc. De preguiça, falta de esforço, etc. Então, vamos verificar como pode se dar esse aspecto da criatividade da improvisação. Então, a improvisação, no aspecto criatividade, será você, ao preparar a sua aula, depois de preparar, saber o que você vai dar, já saber que você vai encontrar alguns desafios, já ter preparado tarefas que vão alcançar aquele aluno que tem mais dificuldade de compreensão. Então você já sabe de que forma você vai tentar alcançar o aluno A, B, C, D. Aí você cria, tem uma criação em sala de aula baseado em alguma realidade que apareceu pelos jornais ou que apareceu até trazida por algum aluno. Ah, professor, aconteceu tal coisa no meu bairro, assim, lá na rua aconteceu isso, assim. Você pega aquele acontecimento e já joga dentro daquele assunto. Isso é improvisação positiva, ou seja, criatividade. E isso desperta a atenção dos alunos.
é outra coisa importante. Então, quando a gente fala em improvisação e fala em criatividade, nós vamos falar também desse aspecto super positivo de aproveitar momentos que são trazidos pelos próprios alunos, e como eu falei, os alunos são os maiores professores. Então, aconteceu na minha rua tal coisa assim assim, vamos pegar aquilo que aconteceu na minha rua, assim assim, ligar o assunto que nós estamos dando, e com isso o que vai acontecer? Naturalmente, todos os colegas dele já vão se entusiasmar com aquilo que você está falando, sobre a matéria que você está dando, sobre o assunto que você está lecionando, porque está ligado à vida deles, está ligado ao que aconteceu naquela rua daquele colega. Então esse detalhe é um detalhe muito importante. A criatividade é isso. Vou dar um exemplo de um professor que nós tivemos aqui no nosso colégio, que foi o professor Flávio de História. Até hoje todos têm muita saudade dele. Ele desistiu de ser professor, resolveu ser advogado, está fazendo direito depois de professor formado. Mas ele já mudou várias vezes. Ele foi ator de teatro, professor de história, agora vai ser advogado. Ou seja, é tudo a mesma coisa. A mesma linha, né, de procedimentos. Então, quando ele chegou aqui, se apresentou a mim e falou: professor, eu não sei se o senhor vai me aceitar aqui, porque eu fui demitido de uma escola, de algumas escolas, escola anterior, pela minha forma de dar aula. Eu digo: que forma é essa de você dar aula? Não, a minha demissão foi a seguinte: eu estava dando aula, e eu não me lembro qual foi o assunto que ele falou. Eu estava dando uma aula e, para mostrar mesmo, empolgar os alunos com aquele assunto, eu resolvi fazer um discurso em cima da mesa. Então eu subi em cima da mesa, estava fazendo um discurso inflamado e todos os alunos em volta e empolgados também. E com isso estava havendo um certo balbúrdia na sala de aula e entrou a coordenadora. Quando a coordenadora entrou, eu levei um susto, disse ele, né? E não sabia o que eu ia fazer. E os alunos pararam, olharam e não, eu pensei: não, eu vou continuar, senão eu vou dar bandeira. E ele continuou o discurso inflamado, os alunos então ignoraram a presença da coordenadora e continuou a aula, aquela coisa toda. Né? Acabou aquela aula e tal, ele foi chamado na secretaria e foi demitido da escola. Pois bem, aí eu disse: não, é você que eu quero aqui. Eu quero esse professor aqui. É você, pode ficar aí à vontade. E ele veio. Veio e começou a dar aula dele. Então, quando chegava antes da aula, ele, como era ator de teatro, ele vinha para a aula. Quem assistisse a aula dele achava que ele era um tremendo de um bagunceiro. Você olhava, ele começava escrevendo no quadro rabiscos de tudo que é lado, aquela coisa toda, e o quadro ficava todo rabiscado, em linhas, com desenhos, aquela coisa toda, e ele dando aula, falando aquela coisa. Terminava a aula, aí ele vinha normalmente fantasiado de um personagem da aula que ele ia dar, que já chamava a atenção dos alunos. Quando terminava a aula, ele fazia, nos 10 minutos finais, uma arguição geral, apontando para cada bagunça daquele quadro. Bagunça entre aspas. Era uma bagunça toda planejada. Uma bagunça planejada e cada assunto estava no local certo. E essa arguição fixava nos alunos tudo aquilo que eles tinham aprendido. Esse professor planejava a aula toda dele. A bagunça do quadro estava toda num papel que ele trazia, já tinha planejado mais ou menos, saía um pouquinho daquilo e tal, mas aí o plano de aula era uma bagunça dessas. Ele fazia aquilo. E no final, todos os alunos aprendiam. Ele tinha um defeito, não sabia fazer provas. E, de repente, ele estava em dúvida se os alunos estavam aprendendo ou não, e nós descobrimos que estávamos num simulado que nós tivemos, em que os alunos dele, todos, acertaram todas as matérias de história. Pois bem, não é que os professores tenham que ser todos assim. Cada um tem a sua característica especial. Então, mas dentro das características nossas, nós temos que ser criativos, ou seja, criar em cima de uma preparação consciente e bem estudada do assunto que você vai dar. Então, improvisação negativa, não. Criatividade, que é a improvisação positiva, sim. Preparação da aula, sim. Criação em cima da aula muito bem preparada. O tema de agora, então, foi improvisação e criatividade.